Sávia e Paula, sobre progressistas, mas na seguinte perspectiva, da participação eventual do progressistas numa gestão do governo Lula, uma gestão de Lula no governo federal. A Sávia Barreto conversou com o deputado do Progressistas, Átila Filho, que comentou essa possível adesão do partido ao governo Lula com a indicação do futuro ministro da Saúde, que deve ser o deputado federal do Rio de Janeiro, doutor Luizinho. Isso colocaria um partido que estava diretamente ligado à candidatura de Jair Bolsonaro, alinhado ao Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvir o que disse o deputado. Acho que tem uma discussão muito grande, está a cargo do líder do nosso partido, André Fufuca, e do presidente da Câmara dos Deputados, que é do progressista, o Arthur Lira. A gente vê, eu acho que todo partido político, ele quer uma participação no governo. Isso é natural, né? Que existe esses diálogos, mas eu não vi ainda nada concreto. O Luizinho já é secretário de saúde, é um colega parlamentar, é um grande nome, sem dúvida nenhuma. Tem cacife para assumir, porque é secretário de saúde, já foi, é o atual secretário de saúde do Rio de Janeiro, está fazendo um grande trabalho, mas eu ainda não vi ainda claramente alguma coisa concreta nesse sentido. Eu acho que o presidente Lula está primeiro resolvendo o problema do União Brasil, né, que é um pouco mais grave, crítico, e de qualquer forma a nossa bancada segue independente, votando juntamente com o presidente Arthur Lira nas matérias importantes do Brasil. Ô Sávia, eu não tenho a mesma sensibilidade que você para a política, mas eu percebo que não existe uma resposta de repúdio, né, do deputado Átila. Não, essa possibilidade jamais. Nós nos candidatamos ao lado de Bolsonaro e tudo mais. Não tem isso. Né? Existe, é uma possibilidade não só considerada, como tem até o nome ideal para a função, não é isso? A bancada do Progressistas do Piauí é bem dividida, né? Tem o senador Ciro Nogueira, que faz oposição ferrenha, ele deu até uma entrevista essa semana elogiando o Lula, dizendo que respeita, tem carinho por ele, mas votar no PT nunca mais. A gente tem o deputado Júlio Arcoverde, que também faz oposição, pouco menos dura, mas também bem enfática, e o deputado Átila Filho, que aí já tem um viés mais de composição. Agora, essa pressão, essa busca do Progressistas nos bastidores por indicar o Ministério da Saúde não é por acaso, né? É um ministério que tem cargos comissionados em todos os estados, tem muitas emendas para serem liberadas, hoje está ocupado por um nome técnico, que é a ministra Nízia Trindade, que foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, então é um nome muito bem recebido por vários setores da saúde. A saída dela traria um certo prejuízo para o presidente com esses segmentos, mas, por outro lado, o presidente precisa, para ontem, de votos para conseguir garantir, quem sabe, uma base e a governabilidade tão almejada, que hoje não existe base, né? Cada votação importante o governo tem que sentar e negociar, cada votação sentar e negociar. Isso termina acarretando uma série de estresse e também de derrotas, como a gente viu nas últimas semanas, novo marco temporal, a MP de reestruturação dos ministérios, então são muitos desafios. Se houver essa indicação e ela se concretizar com o nome de doutor Luizinho, que é um médico, né, como diz o nome, do Progressista, de fato, o presidente Lula vai estar abrindo as portas para compor com nomes que eram da oposição. Isso é normal, é natural, ele já fez outras vezes e provavelmente vai ter que fazer, mais cedo ou mais tarde. A questão não é mais nem o se, é quando. Bom, o presidencialismo de coalizão, o tal presidencialismo de coalizão exige diálogo com todos os partidos e os progressistas incluído neles, Paula. Exatamente, Welson, uma frase, até a Sávia também já deve ter ouvido muito na carreira jornalística dela, e eu também escuto, é de que em política nunca se fecha portas, não é, Sávia? E o Progressistas é um partido que trabalha muito bem essa estratégia, ele se posiciona ali no conhecido centrão. E do outro lado, o governo do presidente Lula precisa, de fato, trabalhar essa capacidade de diálogo com os partidos. A gente relembra que o governo do ex-presidente Bolsonaro, que também enfrentava dificuldades nesse sentido, e quando conseguiu conquistar esse apoio com partidos mais alinhados ao centro, como o próprio Progressistas, conseguiu obter um êxito maior nas suas votações e aprovação de matérias ali no Congresso Nacional. Bom, falar um pouquinho dessa movimentação em Brasília, sabe? Porque ontem Brasília foi movimentada com essa história da operação de Marcos Duval, né? O senador do Podemos teve busca e apreensão em gabinetes, endereços ligados a ele. Ele que até chegou a dizer que estava tranquilo em relação a tudo isso.
Sávia nos ouve? Acho que não, né? Não nos ouve a Sávia? Dificuldade aí com a Sávia. Eu falaria a respeito de Marcos Duval, que teve a operação policial da Polícia Federal ontem, em alguns endereços ligados a ele, inclusive no próprio gabinete, né, do senador Marcos Duval, em Brasília. Sávia já pode nos ouvir? Pois não, Sávia, fala a respeito dessa movimentação que tomou conta também do noticiário político. Olha, ontem foi o aniversário dele, do senador Marcos Duval, que recebeu meio que esse presente, né? De certa forma, a comemoração, inclusive, vai ser hoje. Ele disse que ia manter. Se o nosso telespectador for procurar, talvez não esteja lembrando do senador Marcos Duval, vai procurar nas redes sociais, nos perfis, não vai achar, porque o ministro Alexandre de Moraes tirou os perfis dele do ar. Lembrando que não é a primeira vez que o ministro do Supremo toma essa decisão de tirar alguns perfis de redes sociais do ar, mas isso termina levantando algumas críticas, né, a respeito da liberdade de expressão. Agora, o motivo disso é as postagens constantes do senador, a investigação no emboço do processo a respeito do incentivo aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O senador posta constantemente críticas, ofensas ao ministro Alexandre de Moraes, outros ministros, e fala que houve aí, segundo ele, um esforço, né? Aliás, a ausência de esforço do governo Lula para evitar que acontecessem aqueles atos de vandalismo que a gente, infelizmente, presenciou. O senador ele não depôs, inclusive, para a Polícia Federal, disse que talvez deponha semana que vem, mas acha que não vai depor, mas deu entrevista para a imprensa, e sempre com aquelas versões que ele se contradiz de certa forma. Ele disse que já tinha dito nas redes sociais em abril que tinha sido, de certa forma, instigado a participar de uma trama envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro para organizar um golpe, e que declinou. Depois ele disse que não era verdade essa declaração, que fez isso para ludibriar aí a imprensa. Então é difícil até a gente entender. O fato é que a versão verdadeira dessa história ele vai ter que prestar para a Polícia Federal, porque as investigações seguem aqui em Brasília, Joelson.